Jaime Pereira, advogado de 33 anos de idade, foi visto com vida pela última vez na tarde de sexta-feira, dia 10 de setembro, quando fazia compras em uma loja no centro de Balsas. Na sexta-feira à noite, os familiares de Jaime tentaram entrar em contato com ele, mas não obtiveram retorno. Ao irem à casa de Jaime no sábado pela manhã, perceberam que Jaime não estava em casa e que havia muito sangue em alguns locais da residência. Jaime morava aqui no bairro Manuel Novo, na Rua 9, nesta casa que recentemente havia comprado e imobiliado. A família acionou a polícia, que compareceu à cena do crime para averiguar o acontecido. Pelas imagens de uma câmera de segurança, foi observado que na noite do dia 10 de setembro, aproximadamente pelas 18 horas e 55 minutos, o entregador de pizza parou à frente da casa de Jaime, entregou a pizza e em seguida saiu. Por volta das 20 horas e 27 minutos, um carro se aproxima da casa do advogado. Observa-se que se trata de um conhecido, pois logo o portão é aberto e o carro adentra a casa. No carro, um Classic branco, estava Lincoln, que ficou aproximadamente 23 minutos dentro de casa. As câmeras de segurança de um vizinho filmou toda a ação de entrada e saída do carro e também pegou algumas ações que provavelmente estavam acontecendo na cozinha de Jaime. Segundo informações da polícia, Jaime foi espancado ainda dentro de casa, depois levado para um outro local, onde foi morto, e o corpo levado a aproximadamente 8 quilômetros de Balsas, onde foi deixado. Pelas imagens de segurança, ao serem aproximadas, dá para observar movimentos estranhos na cozinha da casa, provavelmente o momento em que Jaime está sendo espancado. Depois de várias diligências e após uma denúncia, a polícia encontrou o corpo do advogado em um matagal na madrugada de segunda-feira. O corpo do advogado foi levado para o Instituto de Criminalística em Imperatriz para ser periciado, para saber qual a forma e o provável horário de sua morte. Após muitas diligências e investigações, a polícia chegou aos acusados do crime. Lincoln Jackson Silva Monteiro, que segundo informações tinha um caso com o advogado, e João Vitor dos Santos Feitosa, conhecido de Lincoln. Os dois encontram-se foragidos. Na manhã desta quarta-feira, o delegado civil e o major da Polícia Militar, em coletiva, falou sobre o desenrolar do caso. Estamos aqui à frente, eu e o major Gilberto, como representantes das nossas instituições, mas obviamente a gente não fez nenhum trabalho sozinho. Foram muitas pessoas que colaboraram, muitos profissionais. Dito isto, eu gostaria de fazer uma menção honrosa à atuação do Grupo de Operações Especiais, a pessoa do Major Jean Levi, que foi fundamental para a solução do caso. Ajudou demais, tanto com informações recebidas, quanto com sua dedicação em campo, que resultou na localização do corpo, que foi fundamental, para que a gente conseguisse confirmar suspeitas que se tinha, obter elementos concretos, para, enfim, conseguir a decretação das prisões desses dois indivíduos e conseguir elementos não só para a decretação da prisão, mas elementos robustos e suficientes para uma denúncia bem elaborada lá no Ministério Público e até para uma condenação futura. Porque o trabalho da polícia não é só o imediatismo, não é a prisão a qualquer custo, é a obtenção de elementos máximos que possam fundamentar uma condenação lá na frente, para que todo o trabalho realizado não seja em vão. Dito isto, nós trabalhamos de maneira incessante, foram muitas pessoas ouvidas e, por óbvio, ficou de maneira clara ali, pelas imagens, que o autor desse crime era uma pessoa conhecida. Isso é muito óbvio. E então passamos a catalogar quem eram essas pessoas que tinham acesso à casa do Jaime, que frequentava lá, e passamos a ouvir todas elas. Ouvimos diversas pessoas, as pessoas mais próximas dele, que tiveram contato com a residência,
tinha contato com ele, frequentava a residência. E passamos também a receber, a levantar outros informes para comparar com o que nós íamos obtendo concretamente. De modo que quando nós tivemos a informação de que um dos suspeitos, que o Lincoln especificamente, que a mãe dele possuía um veículo com as mesmas características, um Classic branco, e ele tendo sido ouvido na manhã de domingo, na qualidade de testemunha, foi questionado sobre se conhecia alguma pessoa que frequentasse a casa do Jaime e que tivesse um Classic branco, que usasse um Classic branco. Ele negou, além de outros pontos menos relevantes, mas que ele também mentiu. Com essa informação, ele passou, obviamente, a ser suspeito. Depois do encontro do corpo, nós também apreendemos, foi na mesma manhã, apreendemos o veículo para que fosse submetido à perícia e decidi então convidar o Lincoln a comparecer à delegacia para que fosse reinquirido. Fiz questão de que a gente fosse na casa dele e convidasse para que ele fosse naquele exato momento, justamente para não dar tempo dele elaborar alguma história ou ser orientado de maneira que pudesse dificultar a solução do caso. De modo que ele compareceu, foi conosco. Isso não é prisão. Prisão se dá com mandado judicial ou em flagrante. Ele foi convidado, poderia ter recusado, porque condução coercitiva, inclusive, só é possível depois de uma pessoa intimada deixar de comparecer no horário marcado. Aí então é que abre a possibilidade para que ele seja levado coercitivamente. Então ele foi convidado e aceitou. Isso é muito diferente de prisão, entendeu? Foi reinquirido na presença do seu advogado, continuou negando os fatos, teve então o celular apreendido, outros elementos foram se somando e foi fundamental também para a solução do caso a localização do aparelho celular da vítima, que até então estava bloqueado, ninguém sabia a senha, foi uma extrema dificuldade para que alguém conseguisse deduzir a senha para que a gente tivesse acesso ao conteúdo desse celular. E é o que foi fundamental, de maneira que, confrontado com esses elementos, já numa terceira oitiva, já na tarde da segunda-feira, nós negociando com a defesa, com o advogado, ele resolveu confessar a prática do crime. Nós sabíamos que tinha sido, pelas circunstâncias, 2 pessoas, não sabíamos quem era o segundo. Era necessário a confissão, que ele indicasse quem era. Ele indicou quem era a pessoa. Ali, mais uma vez, naquele momento, nós não tínhamos ainda um mandado de prisão, não havia situação de flagrante, era tarde de segunda-feira, nós sequer tínhamos o exame de necrópsia, porque o corpo foi encaminhado para o IML de Imperatriz, onde ele foi examinado até a noite da segunda-feira. Portanto, eu sequer tinha o exame, que é indispensável para qualquer representação, eu nem poderia pedir porque eu não tinha ainda. Mas, quando recebi o resultado, ainda na noite da mesma segunda-feira, nós representamos e obtivemos o mandado dos 2, e já na madrugada de terça-feira, que foi ontem, tentamos dar cumprimento. Nenhum dos 2 estava mais no endereço, nenhum dos endereços. Soube que no momento em que foi divulgado que o Lincoln tinha sido preso suspeito, o outro fugiu. É natural, se você tem 2 suspeitos, existe uma divulgação de que há alguém preso sem estar, o outro vai fazer o quê? Vai fugir. Então foi isso que aconteceu, o resultado dessa divulgação irresponsável de informações ou de informes falsos obtidos através de fontes não oficiais. E outras situações tantas, a pressão é muito grande para a solução e para a prisão.
Eu sei, e às vezes algumas pessoas acabam se atrapalhando, colocando os pés pelas mãos, mas a investigação ela tem que ser cautelosa, a gente tem que obter elementos que sejam robustos para que, então, o Poder Judiciário expeça as ordens de prisão. Não é fácil você prender uma pessoa. Você primeiro investiga, obtém elementos fortes, concretos, para então representar e obter a prisão. E esses elementos, eles têm que ser, quando eu digo concretos, materializados. Então, se existe um celular que tem um conteúdo que seja relevante, não é assim, eu digo que tem um conteúdo relevante. Esse celular tem que ser examinado, tem que ser produzido um auto de investigação. É um documento, tipo uma perícia. Então, tudo isso leva tempo. E foi isso que nós passamos, na verdade, desde domingo, trabalhando até conseguir de maneira muito clara a autoria, né? O celular desse suspeito confirmou que ele esteve na noite no local do crime. No celular do Dr. Jaime havia conversa, eles combinando de se encontrar através do Messenger do Instagram, que no celular do Lincoln tinha sido apagado as mensagens. Outra coisa que eu achei estranho, porque eles eram muito próximos, e no celular do Lincoln havia centenas de conversas no Messenger, e não havia nenhuma conversa, nem mesmo que antiga, com um colega, com um amigo dele, Jaime. Mas no celular da vítima havia. Então foram elementos que foram se somando, conseguimos chegar à autoria. Esse segundo indivíduo, João Vitor, ele é integrante de uma facção criminosa, ele é primo de uma pessoa, de uma menina que tem um relacionamento com o Lincoln, então eles já se conheciam. E agora nosso desafio é prender, capturar, e eu não tenho dúvida nenhuma de que eles serão presos, cedo ou tarde. Segundo um dos depoimentos de Lincoln Jackson, a causa da morte do advogado Jaime foi um tiro. Existem alguns detalhes que ainda precisam ser confirmados, sobretudo com a oitiva do segundo autor, que ainda não foi localizado. Mas ele contou alguns detalhes de que o Jaime foi agredido lá na casa, foi com socos, foi amordaçado, foi amarrado, que foi confirmado pelo exame lá do Instituto Médico Legal, que apontou que a causa da morte foi foi ferimento por projétil de arma de fogo na boca, que transfixou, e outras questões aí que ainda não cabe revelar, porque as investigações continuam, ainda muita coisa para se confirmar. A causa da morte foi um disparo de arma de fogo. Se fosse na casa, provavelmente os vizinhos ouviriam o barulho. Não se relata esse barulho. E também provavelmente haveria mais sangue do que aquele ali. Então a gente acredita que ele foi levado para um segundo local onde ele foi executado, e depois o corpo foi jogado ali naquela região onde foi encontrado. A moto que Lincoln exibia em fotos em suas redes sociais estava no nome do advogado Jaime Pereira, o que leva a crer que assuntos financeiros tenham motivado o crime. Algumas circunstâncias ainda que estão em apuração podem mudar esse indiciamento, seja para latrocínio ou alguma coisa semelhante, mas o fato é que alguns objetos foram subtraídos da vítima. A motivação, nós acreditamos que tem a ver com razões financeiras, já que a vítima tinha acabado de financiar em seu próprio nome uma motocicleta no valor de R$38 mil. Motocicleta essa que na verdade era o Lincoln que usava, era dele a motocicleta. E no contrato de financiamento havia uma cláusula de seguro, segundo a qual, em caso de morte, a financeira quitaria, o veículo estaria quitado. Há também informações, na verdade, de que o Jaime teria usado para pagar ao proprietário o dinheiro de sua reserva, e que ao financiar o veículo, ele próprio, Jaime, foi que recebeu esse valor do financiamento para repor ali de sua poupança, fato que era do conhecimento deles, e nós acreditamos que também se pretendia
a obter a retirada desses valores, né? Existia uma relação de amizade, mas também, segundo o que restou apurado, havia, mais do que uma amizade, havia um relacionamento amoroso entre os dois. O Jaime, as pessoas mais próximas dele, o Dr. Jaime, confessava que tinha esse relacionamento, inclusive que estava apaixonado, não por outra razão, todos esses agrados que ele fazia ao Lincoln, né? Agora, a Polícia Militar, com a Polícia Civil do Maranhão e de outros estados próximos, trabalham para capturar os homicidas foragidos. Queremos, assim, pedir toda a sociedade que nos ajude passando essas informações através do 190, através do número que já foi divulgado nas redes sociais, né, para que nós possamos, assim, chegar, né, na localização e a prisão aí dessas pessoas e que eles possam responder pelo crime cometido, né, se assim provado, né? Então, com certeza, além de estar ajudando a polícia, vai estar ajudando, acima de tudo, a própria sociedade e a família, que com certeza nesse momento tão difícil, né, está sofrendo muito. E dizer que tenho uma certeza que o anonimato será garantido, né? Ninguém vai estar divulgando, nós queremos somente a informação. Acredito que Deus vai prover isso, né, que nós possamos aí chegar a essas pessoas e fazer a prisão, que eles possam aí realmente responder pelo o crime cometido. Exatamente, nós também, além disso, toda a polícia está mobilizada, né, do 4º Batalhão, do estado do Maranhão, foi divulgado, né, para as demais polícias de estados vizinhos, né? Então, acredito que é muito difícil, né, essas pessoas conseguirem aí ficar escondidas por muito tempo. Eu acredito que é questão de tempo, a gente vai poder aí fazer a prisão, né, dessas pessoas.